Hoje nós estávamos falando aqui pela manhã, nós estamos tendo aqui todo domingo de manhã a escola do discípulo. Hoje foi a aula 2, inclusive essas aulas estão ficando salvas no Instagram da igreja para quem quer assistir. Primeira aula quem ministrou foi a Flávia, a segunda aula quem ministrou hoje foi a Carol. Semana que vem a terceira aula será ministrada pela Renata. E tem sido um tempo assim de muito crescimento, de aprendizado. A gente estava falando hoje sobre orar a palavra de Deus, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de oração, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei orar, né? Às vezes a pessoa acostumou a rezar e a repetir coisas, então quando vai passar a orar a pessoa não sabe o que dizer. Então a gente estava sendo instruído hoje a importância de orar e que a gente pode então orar a palavra. Então eu posso pegar, abrir a Bíblia e começar a orar. E às vezes, como tem alguns textos bíblicos que talvez não façam tanto sentido para que eu faça uma oração, a gente estava falando que no livro de Salmo não tem erro. Porque se abrir o Salmo, geralmente a maioria dos Salmos vai te remeter a uma oração. Então você pega um salmo e recita ele em voz alta e vai ministrando aquilo que está falando ali sobre a sua vida, né? Senhor é meu pastor, Salmo 23, nada me faltará. Então você proclama o versículo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu quero declarar sobre a minha vida. Senhor, obrigado por ser o meu pastor, obrigado por cuidar de mim. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando para que nada me falte, o Senhor é a minha suficiência, né? Então, aí você vai falando cada versículo, e aí teve uma irmã que deu testemunho, que ela estava tendo perturbações noturnas, e o Salmo 91 fala sobre isso. Ele fala, não temerei espanto noturno. Quer ver? Coloca Salmo 91 aqui para mim, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Pode passar. É o versículo 7? Não, aqui mesmo, aqui, ó. Bom, aqui, descobrirá com suas penas. Aqui, ó. Versículo 5, não terás medo do terror noturno, nem da seta que voe de dia. Aí ele continua, nem da mortandade que assola na escuridão, não é isso? Olha lá, ó. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E termina 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Então, quando fala dessas perturbações, o Salmo fala sobre isso. Então essa irmã estava falando, o pastor me instruiu que toda noite antes de dormir, que eu lesse o Salmo 91 em voz alta, e ministrasse essa verdade sobre a minha vida. E eu nunca mais sofri esse tipo de perturbação à noite. Ela falando, funcionou. Então fez a diferença para mim. Então talvez você que não sabe o que orar, então os salmos é uma boa forma de você começar a desenvolver a sua oração, a sua comunicação com Deus e aprender a derramar o seu coração diante do Senhor. E já que estamos falando sobre salmos, eu quero falar com você hoje no Salmo 19. Salmo 19, quem quiser pode acompanhar aqui no telão. Está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouve nenhuma voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras
até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tâmalo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Próximo. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e se alegram e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, essa é a tua palavra que nós lemos, Senhor, e nós entendemos que a tua palavra é a sua revelação, mas queremos que o Senhor nos ilumine os olhos do nosso coração nessa noite. Fala conosco, fala com cada um de nós e com todos nós, através da tua palavra nessa noite. Nos instrui, nos direciona, nos converte, nos ativa, nos posiciona, Senhor, segundo a sua vontade, nos alinha com o céu. Espírito Santo, eu clamo a ti, que o Senhor nessa noite, no nome de Jesus, possa fazer do nosso coração uma terra fértil, aonde a semente da sua palavra possa encontrar um lugar de crescimento, e que nós possamos entender a sua vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto de Salmo é um texto que ele é poético, mas ele é teológico, e ao mesmo tempo ele é instrutivo. Esse texto do livro de Salmos, você lendo, eu não sei qual que é, igual a gente leu aqui, a sua primeira impressão. Aqui te remete o que lemos aqui. Mas esse texto ele fala sobre algo que nos nossos dias e há muito tempo de alguma forma é uma palavra muito presente na igreja do Senhor. É uma palavra muito presente entre a movimentação evangélica. É uma palavra muito presente entre as igrejas que conhecemos nesses dias. E qual é essa palavra que seria o centro desse texto, desse salmo? A palavra é a palavra revelação. Esse texto, ele fala de revelação. E por quê? Porque revelação é algo que é muito confuso, talvez, ou confundido por muitos. Quem nunca falou ou não ouviu dizer, eu vou na tal igreja, porque lá tem revelação. Eu vou em tal igreja, não, gosto da igreja X. Por quê? Porque lá tem revelação. A verdade é que não existe igreja sem revelação. É impossível haver uma igreja de Jesus
sem revelação. Agora, que é outra verdade. Muito do que se diz que é revelação não é. A verdade é que, quando alguém fala assim, fulano tem o dom de revelação. E aonde que está na Bíblia que existe um dom de revelação? Porque revelação, ou dons espirituais, nós temos na Bíblia pelo menos 5 listas. Temos Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, temos Efésios capítulo 4 e temos 2 Pedro, versículo 2, ou capítulo 2. Listas intermináveis de dons espirituais. E nenhum deles você vai ver a palavra revelação. O que é revelação? Revelação, quando se tange a dons espirituais, eu diria que ela não é um dom, ela é uma categoria de dons. Aí, isso pode ser. Mas a verdade é que eu preciso me aprofundar nessas verdades para discernir isso bem. Discernir isso bem. A palavra revelação, no seu sentido primeiro, na Bíblia, ela remete ao levantar de um véu, ou ao mostrar-se. A verdade é que, por que é revelação? Porque é revelado. É porque eu jamais poderia descobrir de mim mesmo. Então, Deus, o que nós conhecemos de Deus, o que sabemos a seu respeito, é porque Ele quis revelar a nós. E quando eu falo que esse texto, ele me remete à revelação, porque aqui fala de pelo menos 2 tipos de revelação. E quais são essas revelações? A primeira revelação que está escrita aqui é a revelação natural de Deus. O primeiro testemunho que Deus tem de si no mundo. E qual é esse? A sua própria criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Os firmamentos anunciam a obra de suas mãos. Alguém vai dizer o quê? Que você jamais vai encontrar um ateu na roça. Você nunca vai encontrar, pode procurar do jeito que você quiser. Uma pessoa que lida com a terra, alguém que trabalha na lavoura, alguém que trabalha com pecuária, alguém que está sempre lidando com animais, com a terra, com plantação, que está envolvido com as coisas de Deus, que todo dia olha para o céu, que às vezes o que acontece? Você só vê o céu quando alguém tira uma foto e posta nos status dele, porque você anda tão correndo que você não olha mais para o céu, nem de dia nem de noite. A gente está mais em contato com o que o homem fez do que com o que Deus fez. E a verdade é que quando eu entro em contato com a criação de Deus, eu estou tendo um testemunho de quem Ele é. E você vai encontrar homens ateus aonde? Na cidade. Por quê? Porque ele lida com o ar-condicionado que Deus fez, com o ar-condicionado que o homem fez, com a máquina de lavar que o homem fez. Ele está cercado de prédio. Então ele quer comprar alguma coisa, ele vai no supermercado. Então ele não vê toda a trajetória e todos os processos e os ciclos de vida que acontecem tanto na alimentação do que é plantado, como também da criação dos animais, de tudo. Então, eu quero carne, eu vou no açougue. Eu quero comer, eu quero comprar grãos, eu vou no supermercado. Então, antigamente, ou
A gente vivia um tempo que eu também não, eu toquei isso muito de longe. Meu avô plantava, mas ele já plantava em uma escala muito menor do que o bisavô, tataravô, assim por diante, né? O Luiz Hermínio fala assim: o meu bisavô tinha uma fazenda, o meu avô tinha um sítio. Eu agora, quando eu quero alguma coisa, eu tenho um supermercado para ir, eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. Então, vai perdendo aquele contato. E é bom a gente ir modernizando. Mas o problema é quando isso me tira da realidade de quem é Deus. Então aqui fala dessa revelação natural de Deus. Aqui fala aqui o seguinte, que a criação de Deus, a terra, os céus, os animais, tudo que foi criado, todo ser criado, foi criado por um ser inteligente que projetou tudo isso. Então, isso atesta que por trás de toda a criação existe um Deus, existe um ser que é maior do que tudo, maior do que tudo. Paulo, ele fala o seguinte, que nele nós nos movemos. Então, qual é o tamanho de Deus? Deus é maior do que a sua criação. Uma criança perguntou para o seu pai o tamanho de Deus. E o pai dele virou para ele e falou assim: Deus é do tamanho daquele avião lá, filho. E aí o filho falou: não, Deus é pequeno, né, pai? Aí o pai dele levou ele no aeroporto e colocou ele de lado de um Boeing. Olha aqui aquele avião, filho. Ele falou: não, pai, Deus é grande, né? Ele falou: quanto mais perto você chegar dele, mais você vai ver o quanto ele é grande. Então, se você se aproxima dele, você vai discernir o tamanho que ele é. E a verdade é que nós estamos nele. Tudo está nele. Ele é maior do que tudo que ele criou. Ele é maior do que tudo que ele criou. E essa criação, a terra, os céus, os animais, tudo que foi criado e testemunha de que Deus existe. Então, eu tenho um chip no meu, como é que chama esse negócio? O tablet. E o tablet, ele só funciona, por quê? Porque tem uma inteligência, um homem inteligente, que criou, que é impossível ter tudo que está aqui. Tem uma Bíblia, estou com a Bíblia aberta. Eu dou um toque aqui muda. E eu posso entrar para as anotações que eu fiz. E eu posso entrar na internet e descobrir o que alguém está falando do outro lado do mundo, aqui agora. E isso só é possível, eu entendo, que isso só é possível porque tem uma inteligência por trás. Tem um aplicativo agora que eu posso colocar aqui, que chama ChatGPT. Agora tem um outro aí que eles criaram, tem vários agora, né? O primeiro é o GPT, que é o de inteligência artificial. E a inteligência artificial, a gente entende que só é possível porque alguém inteligente criou ela. Então, eu consigo deduzir que é impossível um chip, um tablet, um aplicativo, a inteligência artificial existir sem que alguém muito inteligente, um gênio, não é assim que eles chamam, os criadores dessas coisas? Não, fulano é um gênio, porque é muito inteligente, porque é impossível que algo assim seja criado sem que haja alguém inteligente por trás. Mas aí tem alguém que vira e fala assim, que esse ser inteligente que criou e que precisa de ser inteligente para criar, foi criado do nada, não tem ninguém inteligente por trás dele que o criou. É impossível que alguém
tão inteligente não tenha sido criado por algo mais inteligente, maior do que ele. Então tudo isso só nos remete, só prova que é impossível que todas essas coisas acontecessem sem que existisse um Deus. Eu estava falando aqui que o judeu é um povo de Deus, em primeiro, é os que guardaram a Escritura, o Velho Testamento, todo aconteceu lá. E o povo judeu é o povo que mais tem prêmios Nobéis da paz. É o que mais tem prêmio Nobel da paz. Quando você vai para a ciência, o cientista, porque diz a ciência é ateia, né? Que as pessoas querem dizer. Mas os cientistas que mais conseguiram ter descobertas são cientistas cristãos. Cientistas que mais tiveram descobertas são cientistas cristãos. As maiores descobertas científicas foram feitas por homens que acreditam em Deus. Agora, isso tem que ter uma ligação. Os mais inteligentes entenderam que há um Deus. Você pode ir em qualquer civilização mais remota que tenha, toda civilização que foi descoberta na terra, por todos os lugares, que foi descoberta um lugar aonde aquele povo nunca teve contato com o mundo moderno. Quando você chega, aquele povo nunca teve contato com o mundo moderno, o que você vai achar lá? Muito. O que você vai achar lá? Culto. Em toda civilização, quando você chega, eles já cultuam alguma coisa. Ainda que eles não entenderam quem é Deus, eles cultuam um Deus. Então, a primeira parte aqui desse texto que nós lemos, ele fala da revelação natural de Deus. Então, o homem, Romanos capítulo 1, vai falar que o homem, ele é indesculpável diante de Deus. Abre Romanos 1 aqui para mim, por favor, Patrícia. Porque vou meter uma cerca dos filhos à frente, por favor. Mas segue mais à frente. 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescutáveis ou indesculpáveis diante de Deus. O homem não tem desculpa diante de Deus. O que está falando aqui? O que Deus criou, o que está falando lá no Salmo, o que está falando aqui, é que o que Deus criou, ainda que ninguém nunca tenha pregado para você, ainda que você nunca tenha tido contato com a Bíblia, a criação de Deus, ela prega para você que há um Deus que existe, e que a partir disso o homem, ele tem a responsabilidade de buscar esse Deus. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. E aí o que é que o homem geralmente faz? O homem corrompido se perde em seus discursos, desvanece em seu coração insensato, mesmo com a revelação natural de Deus, mesmo entendendo que existe um Deus, dizem-se sábios, tornam-se loucos, e mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso
Também Deus entregou as suas consciências dos seus corações, imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Não vou entrar nisso, mas o que está falando é o seguinte, que você segue o texto que Deus está falando é o seguinte, que o homem, ao ver a criação, ao invés de adorar ao Deus que criou, ele quer adorar a própria criação. Então, alguns vão adorar o Deus Sol, outros vão adorar, vão pegar algum ser criado, uma imagem de escultura, um ser humano. Tem gente que adora pastor, tem gente que adora cantor, que a gente acha que idolatria é só quem está na religião que tem imagem é que pratica. Não. Lá pelo menos os ídolos deles não andam e não falam, os daqui falam e andam. Então, assim, erro por erro, todos os dois estão errados. Se você idolatrar a quem quer que seja, você está pecando. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. E isso, eu não posso adorar, isso não quer dizer que eu não posso amar, que eu não posso gostar, que eu não posso me dedicar. É claro. Né? Tanto que a premissa é amor, e é interessante, porque Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou. Porque antes era amar o próximo como a ti mesmo, não é isso? Agora é amar como eu vos amei. E amar como eu vos amei, é eu estar disposto a dar a minha vida, é colocar você primeiro do que eu. Não foi isso que Jesus fez? Ele morreu no meu lugar. Ele deu o lugar dele para mim. E tomou o meu lugar para ele. Então, é esse amor, mas é algo que é feito de forma consciente. É entendendo o propósito. Não porque eu idolatro, não porque eu dependo, não porque eu coloquei aquela pessoa num pedestal, mas porque eu entendi o propósito. Que eu entendi o propósito. Então, o que as pessoas fazem? Elas vão adorar a criatura, quando não adoram a si mesmo. Sabe o que está? Hoje eu tenho visto debates de líderes, e um dos grandes problemas esses dias que tem sido debatido é o crescimento do narcisismo. O que é narciso? É a forma de uma pessoa que adorava a própria imagem. Né? Ele adorava a sua imagem no espelho. Então ele era encantado consigo mesmo. E o narcisista é essa pessoa que ama demais a si mesmo. Ele se ama tanto que ele não pode se sacrificar em nada por ninguém. E é fácil você ver alguém postar. E eu já vi muito crente fazer isso. A partir de agora, primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. Que Bíblia que você está lendo? Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado com isso, gente. É claro que eu tenho que me cuidar. Mas eu estava vendo esse final de semana, e vindo para cá, estava me falando no coração. Alguém que eu tive com eles esse ano passado, numa conferência, admiro demais. Eu sei que ele está fazendo um ótimo trabalho, mas eu estava vendo uma mudança. O Luciano Subirá ministrou esse final de semana, e o Cláudio Duarte aqui. O Cláudio Duarte ministrou, você esteve lá, né? Foi topzera. Palestra, eu tive com ele também lá, ele ministrou para a gente lá. E o Luciano ministrou uma conferência esse final de semana. Só que o Luciano tem mais de 10 anos, não sei quantos anos. Quando você vai procurar qual que é a conferência do Luciano Subirá, a conferência do Espírito Santo. São 5 anos, 10 anos, são 5 dias às vezes. Todo dia, de manhã, de tarde e noite. Espírito Santo, dom espiritual, e tudo a respeito do Espírito Santo. Quando foi agora esse ano, ele veio e trouxe uma conferência. Qual que é a conferência? O cuidado com o corpo. É uma realidade. Eu tenho que cuidar do corpo. Mas durante anos eu vi que ele foi a única voz em um segmento que parou durante um ano para falar sobre o Espírito Santo. E agora ele está falando sobre o cuidado do corpo.
Isso de alguma forma tem que chamar a nossa atenção. Tem que chamar a nossa atenção. Que é verdade, tudo é muito importante, mas caminhando aqui, a primeira revelação é a natural, que me deixa indesculpável. Eu não posso fazer de conta que não existe Deus, porque Ele deixou um testemunho muito forte dele, de si mesmo. E a segunda revelação que temos aqui é a revelação especial de Deus. E qual que é a revelação especial que está falando aí? A partir falando agora no Salmo 19, a partir do versículo 7, né? A partir do versículo 7 fala: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor. Então, aqui está falando da palavra de Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a palavra de Deus, ela não existe para provar, ela não foi nos dada para provar que Deus existe. O que testifica que Deus existe é o que Ele criou. Quando eu venho para a Bíblia, para mim abrir a Bíblia, o pré-requisito já é eu entender, eu crer que Deus existe. Se eu não abrir a Bíblia, se eu não entender, se eu não crer que Deus existe, eu vou ler a Bíblia e não vai resolver nada. Para mim vai ser um livro qualquer. O ponto de partida para a leitura bíblica é crer que Deus existe. E aí, eu crendo que Deus existe, a Bíblia vai me falar do que Deus revelou de si mesmo nas Escrituras. Porque na Bíblia não tem tudo sobre Deus, mas tem tudo que eu, como homem, preciso saber a seu respeito. Na Bíblia não tem tudo sobre Ele. Por quê? Só sobre 3 anos do que Jesus fez, enquanto homem aqui. No final do livro de João está escrito que se fosse escrever tudo o que foi realizado por Ele enquanto homem na terra, todos os livros do mundo não conteriam para falar a respeito das suas obras. Quanto mais a Bíblia para falar da totalidade de Deus. Então, quando eu estudo teologia, e que é importante eu crescer e aprender e estudar, eu não estou estudando Deus. Eu estou estudando o que Deus deixou revelado de si nas Escrituras. Eu estou estudando a parte que Ele quis revelar. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas, quer dizer, encobertas, por que eu falei que revelação é o levantar de um véu? Que é justamente o nome do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação, o levantar de um véu. É o mostrar o que está por trás, o que está oculto, que se não fosse mostrado não poderia ser visto. Então existem coisas encobertas. O que está falando aqui é que existem coisas que Deus não revelou, que Deus não mostrou. Por isso, quando eu vou em Coríntios, aquilo que o homem não viu, que o olho não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é que Deus tem guardado para os seus. Que vai chegar, tem coisa que está guardada em Deus para um tempo determinado. Nós vivemos dispensações durante a história. Quando pode deixar aqui, quando eu venho para a Bíblia e vou passando por ela, eu vou encontrar pelo menos o que é dispensação. É uma forma específica que Deus lida com a humanidade durante um determinado tempo, diante de algumas regras que são colocadas naquele tempo determinado. E na Bíblia você vai encontrar pelo menos 7. A dispensação da inocência no Éden, a dispensação da consciência depois como o homem pecou,
A dispensação da promessa, quando é chamado os patriarcas, a dispensação do governo humano primeiro, com a dispensação do governo humano com Noé, depois da dispensação da promessa, quando são chamados patriarcas, depois da dispensação da lei com Moisés, dispensação da graça e depois o milênio. E são dispensações, são tempos específicos. Temos pelo menos 3 dispensações em que nós estamos inseridos na história, para falar de formas, quando falamos do Deus, de Deus em relação à terra. A dispensação do Pai, a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito. E como que é isso? Eu vou entrar nisso depois que a gente lê aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então Deus não revelou tudo, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras da palavra de Deus. Então, aonde que estão as encobertas? Porque às vezes a gente está querendo, a gente fica filosofando sobre o que não sabe, mas não quer gastar tempo entendendo o que Deus quer que nós saibamos. Então eu fico ouvindo um monte de gente perdida que não sabe nada. E se alguém não está inteirado da revelação, que está onde? Lei é um dos termos para a palavra de Deus. Uma pessoa que não está pautada na palavra do Senhor não serve como guia, como voz na minha vida. Aonde a palavra de Deus não tem voz, eu não tenho que ter ouvido. Se a palavra de Deus não é a base, se não é o fundamento, se não é, a palavra de Deus não é o crivo, se não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo para mim. Pode parecer bom, pode parecer bonito, pode parecer gostoso, igual a fruta que Eva comeu. Se está fora da lei, se está fora da palavra, não serve. Vai trazer dor, vai trazer perda, vai trazer apenas, é doce a boca, mas é amargo ao ventre. Então, são coisas momentâneas que vão trazer perdas eternas. Então, eu preciso entender que existem coisas reveladas, e que as reveladas eu tenho que andar nelas. Então, dessas dispensações do Pai, do Filho e do Espírito, a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito, qual seria a dispensação do Pai? Em que todos os 3 estão. No princípio criou Deus. O princípio criou Deus é Bereshit, Bará e Elohim, que já é Elohim, é um termo plural, que expressa a trindade. Ali na criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. Então, claramente, o Pai está lá. Por quê? Porque ele é a voz que está falando. Mas lá em João, você vai ler que no princípio ele era o Verbo. Então o Filho também está lá, porque ele está entrando em ação, ele está criando, todas as coisas foram criadas nele. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, então o Espírito Santo também está lá. Só que a revelação de Deus, ela tem algo que a gente tem que entender sobre ela. É que ela é progressiva. Fala para a pessoa que está ao seu lado, progressiva. Fala, a revelação de Deus, ela é progressiva. Então, na história, Deus não revelou tudo de si de uma só vez. Haja vista, porque a Bíblia ela não é um ditado. Ela não é um livro que Deus ditou a uma só pessoa, ou que ele mesmo escreveu, e que foi entregue de uma vez, e que chegou como algo feito de uma vez só. Uma revelação completa. Tá aqui. Não.
ela foi escrita em um período de 1.600 anos, pelo menos, por 40 escritores diferentes. E mesmo assim, ela tem, ela é como se fosse um livro só. A unidade das escrituras é inquestionável. É o mesmo assunto. Parece que é a mesma pessoa que escreveu. Por quê? Porque é a mesma inspiração. Só que Deus, ele não revela tudo de uma vez. Então você vai ver hoje muita gente falando, você vai ver briga, mas porque Deus é só um, não tem trindade, não tem trindade, que é isso, que é aquilo, porque a pessoa, ela parou em uma parte da revelação e não avançou. Não, mas esse texto aqui está falando, tá, mas Deus continuou falando. Deus falou algo aqui, mas ele continuou esclarecendo. Outros sim te disseram, agora eu, porém, vos digo. Jesus, ele vem trazendo luz sobre luz. E ampliando a visão a respeito do que devemos saber a seu respeito. Ele vem trazendo luz sobre luz, aumentando a compreensão. E as pessoas, elas vão se perdendo e parando em alguma parte dessa revelação. Então Deus é um único Senhor. É assim que ele se apresentou aos hebreus. Eu sou o Deus único, fora de mim não há outro. Só que aí o filho, você vai ver o Filho, e o Espírito Santo, ele agia. No Antigo Testamento, sim, claro. Quem possuiu Saul, quem possuiu Davi, quem possuiu Sansão. Mas era de uma forma diferente, o Espírito vinha sobre e não em. O Espírito Santo, ele vinha sobre uma pessoa apenas para dar uma única habilidade para aquela pessoa. E não interferia, não mudava o seu caráter, não mudava a sua estrutura, não mudava a essência de quem é. Mas eu estou vendo uma geração que está querendo viver o Antigo Testamento de novo, que quer ter habilidade, que quer ter dom, mas não quer ter caráter. Que quer ser usado por Deus, mas não quer ser aprovado por Deus. Que quer ser visto diante das pessoas como alguém poderoso. E no livro de Atos você vai ver um problema sério que a igreja enfrentou. A igreja de Atos, ela teve que enfrentar o espírito, primeiro, de ambição, de alguém que queria o poder de Deus por negócio. Ela tem que enfrentar um espírito de Atos capítulo 8, versículo 9 ao 24, fala dessa situação do Simão, que ele quer o poder do Espírito Santo, que ele quer ter lucro. E na igreja tem muita gente assim, que está buscando um lugar na igreja porque está querendo vida boa, está achando que o evangelho é trampolim, que acha que o evangelho é um lugar para mim achar o meu lugar ao sol. Não, o evangelho é lugar de eu queimar no sol de Jequitinhonha, no sol da África. É o lugar mesmo de eu dar a minha vida, de eu desgastar. Então Deus vai cuidar de mim, Deus vai realizar coisas na minha vida, sim, pode ser. E se não, glória a Deus também. Então, eu tenho que entender. Então tem pessoas que elas querem o evangelho como um lugar de lucro, e tem muita gente vivendo esse evangelho. E aqui isso está em Atos, o Simão ele foi amaldiçoado por isso. Aí depois a igreja ela tem que lidar em Atos 16, do 16 ao 18, com o espírito de adivinhação, que é mais ou menos o que eu falei com a revelação hoje em dia. Que tem muita gente confundindo revelação com adivinhação. Você vai ver, o cara é prostituto, adúltero, tem 50 casamentos, bebe, fuma, usa não sei o quê, mas vem, assim diz o Senhor, isso é o CPF, não sei mais o quê. Ai, é Deus falando, Deus usa. Deus? Espírito de adivinhação.
E todo mundo vai pôr a mão na minha cabeça, sendo ministrado por demônios, e achando que é Deus. Existe o dom, existem os dons de revelação, como eu falei. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito, mas é debaixo de um espírito de santidade. Homens conectados com Deus e não alheios a Ele. Homens que têm uma vida no altar e não uma vida profana. Pessoas que têm lisura diante de Deus. Então, no fulgor de querer a minha cartomancia evangélica, no fulgor de querer o meu horóscopo evangélico, eu me submeto a pessoas que vivem debaixo de rebelião a Deus, para poder ter uma palavra para alisar o meu ego, o meu coração. Espíritos de adivinhação e não dons de revelação. Está cheio. Igrejas lotadas de pessoas se submetendo a demônios e não ao Espírito de Deus. Então, Deus usa. Mas você consegue discernir quem Deus está usando? E quem é o espírito do demônio que está usando? Se você não consegue discernir, você não está pronto para ir num lugar desse. Se você não sabe discernir quem está rodando aqui, deu uma manifestação espiritual do poder de Deus, e rodaram, e gritaram, e pularam. Se você não sabe o que é demônio e o que é o Espírito Santo, você não está pronto para poder viver isso. Como é que você vai deixar qualquer pessoa pôr a mão na sua cabeça? Às vezes a pessoa está liberando um assim, diz o Senhor para você. Senhor, qual Senhor? Que Senhor que está falando? A quem que aquela pessoa serve? Qual que é a influência? Eu já vi ditas profetas que profetizavam entre pastores, punham a mão na cabeça de todo mundo, até que chegou um velhinho na igreja, quase 100 anos de idade, passou cisernando. Foi o pastor que segurou a onda do pastor Alvim nos seus piores momentos, que hoje pastorei a maior igreja do Brasil. Tive o privilégio de conhecer, trouxe para pregar enquanto era vivo, na igreja de onde eu era membro. Eu vi esse homem, pô, gente, cuspir câncer para fora assim, ó, e um monte de coisa Deus usar. Bênção demais. Profetizou na minha vida, graças a Deus. E ele foi um dos que confirmou o meu chamado, que falou, e eu não queria. Gente, se a pessoa entender realmente o que é ser um homem de ministério, do jeito, nos trâmites do que Deus quer, a Bíblia fala que excelente obra é. Mas você, se for da sua escolha, você não escolhe não. É quem é chamado, não é quem quer. Porque geralmente quem está muito eufórico querendo, é porque não entendeu ainda o que quer. Então, esse cisernando uma profeta, essa profeta estava nesse dia. E ela, quando, do momento lá, ela falou, e ela falava em línguas como ninguém. E que autoridade, parecia que enchia assim. A hora que ela começou, o velhinho baixinho, falando aqui no microfone, baixinho. Não, ali não é não. Pode sair de pé. Demônio, cai por terra. Todo mundo. Profeta. Meu Deus, a profeta. Não é possível. Põe a mão na cabeça de todo mundo. Não, e aquela palavra que ela me deu. Meu Jesus. Gente, eu estava crendo. Não, eu casei porque ela disse que era de Deus. Ela disse que era a vontade de Deus. Olha, e agora? Assim, uma coisa que a mulher era violenta. Só. Eu não estou falando que isso foi o meu caso, mas teve muito caso lá assim.
Sai desse emprego que Deus está mandando, entra nesse emprego que Deus está mandando, faz isso que não sei o quê, porque o Senhor... Eu não vou lá não, vem aqui. Em nome de Jesus, sai daí, vem aqui. Ela não veio andando, ela não veio arrastando, ela veio igual uma cobra assim no chão, assim. Espírito de adivinhação. As igrejas estão lotadas. Pessoas se dizendo pastores, missionários e tantas outras coisas. E enganando a muitos. E essas pessoas, pior, pessoas que estão lá não têm certeza da sua salvação, não discernem o bem do mal, a mão direita da esquerda, cego guiando cego, pessoas que estão dentro de uma igreja e indo para o inferno. Estão dentro de uma igreja e sem revelação de verdade do quem é Deus. Estão dentro da igreja, estão na mão de um ser humano cheio de demônios. Quantas pessoas estão aprisionadas nisso, queridos? Quantas pessoas estão presas nisso? Então, essas são situações. Uma outra situação que a igreja teve que combater em Atos, está no livro de Atos 19, do 18 ao 20, que fala da magia. Magia. E se eu for falar sobre magia dentro da igreja aqui, vocês vão ficar assustados. Magia, irmãos. Então tem gente que está com encargos, com cargos, e com nomenclaturas que não refletem a verdade do Evangelho. Pessoas que fazem magia com Bíblia na mão. Invocação de anjos. E tantas, nossa, é tanta coisa, gente. Mas como é que eu vou ser livre de enganos? Conhecendo as Escrituras, sendo instruído na palavra de Deus. Quando alguém quer ser treinado, alguém vai entrar para trabalhar num banco, no caixa, no supermercado, no caixa do supermercado. E aquela pessoa, quando tem quebra de caixa, quem paga o prejuízo? A pessoa. Você pegou uma nota de 100 falsa, você está trabalhando no caixa, desconta do seu salário. Você pegou uma nota de 200, desconta do seu salário. E aí o que o seu patrão faz para te treinar? Ele te mostra todas as notas falsas? É impossível. Porque todo dia aparece uma falsificação nova. Então ele te treina em todos os detalhes do que é verdadeiro. E quando você conhece a verdadeira, a hora que a falsa vem, você pode não saber direito o que é. Tem um negócio errado. Não, isso não está certo. E é isso que o Espírito Santo e a palavra de Deus faz dentro de nós. Você vai construindo malhas no seu conhecimento a partir do que você entende de Deus e da palavra. E quando você vê um vídeo, você vê alguém falando, você, eu não sei o que, mas não é. Você pode saber que, pode não ter certeza do que é, mas você tem certeza que não é. Então você não é pego em armadilhas. E como é que é isso? Quando eu vou entrando para dentro dessas revelações. Eu falei que a revelação de Deus, ela é progressiva. Então, no Antigo Testamento, Deus se revela como Deus único, que Ele é. Mas no Antigo Testamento você não vê falar a palavra demônio, apesar dele estar lá. Você não vê falar a palavra diabo, ele está lá. Você não vê claramente falar a respeito de Jesus Cristo, ele está lá. Então tem um monte de coisa que está ali. Eu falo, o novo está no velho velado, e o velho está no novo revelado. Deixa eu falar de novo para ver se eu consigo falar certinho, sem confusão. O novo está no velho velado, e o velho está no novo revelado. Então, o que é isso? Deus ele vem se revelando. Então chega no Novo Testamento agora,
Cristo é revelado. Então, no Antigo Testamento, até que Jesus venha, é como se fosse a dispensação do Pai. É o Pai tratando diretamente ali. Apesar de ter várias manifestações do Cristo pré-encarnado, o Espírito Santo vir sobre as pessoas, você vai ver como protagonista daquele momento o Pai. Aí Jesus se encarna, e durante 3 anos e meio, ou os 33 anos, nós vivemos a dispensação do Filho, em que o Pai se manifesta, ele fala do céu. O Espírito Santo eu expulso demônios pelo dedo de Deus. O Espírito Santo estava junto com Cristo, a pomba aparece. Mas quem que é o protagonista dessa dispensação? É o Filho. Jesus sobe, quem que é o protagonista da dispensação que vem depois? O Espírito Santo. Eu vou, mas não vou vos deixar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo, e Ele vai vos guiar. Ele estará convosco. E mais, Ele não vai estar sobre vós, como no Antigo Testamento. Ele vai estar dentro de vós. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, na morte de Cristo, uma das evidências, uma das sinalizações que está ali, é que agora a presença de Deus, ela não mora mais no Santo dos Santos, porque com a morte de Cristo, a presença de Deus agora pode morar dentro de mim, né? Então, alguém vai dizer que o véu não rasgou para o homem entrar, rasgou para Deus sair, para Ele vir para dentro de mim, para essa verdade ficar. E o que uma dos males da nosso tempo é a ansiedade. E a ansiedade fala do quê? Ou a depressão. Depressão, ansiedade, né? Depressão fala de você que viveu no passado, e a ansiedade fala de viver o futuro. E muitas vezes eu vejo, e o clamor é verdadeiro da igreja, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas a verdade é que, diante da dispensação do Espírito Santo, muitas vezes nós não vivemos a realidade, ou desfrutamos do que temos, de forma plena. A verdade é essa. Porque às vezes eu queria tanto estar no tempo de Jesus, sentar, deitar no ombro dele, e estar aos pés dele, e ouvir ele falar, tá, mas você está no tempo do Espírito Santo. E o Espírito Santo mora dentro de você. E ele tem um monte de coisas para comunicar com você. Mas hoje você falou com ele? Quanto tempo você gastou falando com o Espírito Santo? Quanto tempo você gasta do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, dando atenção para ele? Por quê? Porque o Espírito Santo é que está aí para me viver, desfrutar nesse tempo. Eu já estou fechando. Eu quero só ver um texto com você aqui. Atos 18, 24, por favor, coloca aqui. E é interessante, porque eu estou falando muito em Atos hoje. E Atos é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está envolvido em tudo que está sendo feito aqui. Está escrito aqui: chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Olha, você vê que não é qualquer um. Ele é um homem, põe os dois para mim, 24 e 25, por favor. Isso. 24 tem que entrar. Chegou em Éfeso um certo judeu. Então Apolo, ele está aqui, ele é eloquente, conhecedor profundo da Bíblia, das Escrituras. Ele é instruído no caminho do Senhor. Isso quer dizer, caminho do Senhor era como era chamado o evangelho, ou os evangélicos daquela época, os crentes daquela época,
eram chamados, antes de ser chamados cristãos, eles eram chamados os do caminho. Então, ele conhecia, e ele está aqui, ele é fervoroso, ele ensina, ele prega, ele convence pessoas, ele ganha pessoas, ele batiza pessoas, ele, nas águas, né? Diligente das coisas do Senhor, conhecendo o batismo de João. Então ele batizava, ele ganhava pessoas para Jesus, ele conhecia, ele convencia de Jesus e batizava nas águas. Próximo versículo. E ele começou a falar ousadamente da sinagoga, e ouviram Priscila e Áquila, e levaram consigo declarar mais precisamente. Chega Priscila e Áquila, e ouve Apolo falando. Apolo está pregando de Jesus, está ganhando pessoas para Jesus, está batizando pessoas em nome de Jesus. Só que aí chega Priscila e Áquila, que é discípulo de Paulo, ouve Apolo e fala assim: peraí, o Apolo está, ele não entendeu tudo ainda. Ele entendeu parte da revelação, mas tem uma coisa que ele não entendeu. Vamos lá, vamos chamar ele. Chamou ele no canto, não combateu, não expôs Apolo, não, só chamou ele no campo, falaram, explicaram para ele. Próximo versículo. Porque a grande veemência convencia publicamente os judeus das escrituras que Jesus era o Cristo, ele convencia. Próximo. Acabou? Não é dizendo? Tá. O próximo então, 19 é. Sucedeu que Apolo estava em Corinto, Paulo passando por todas as regiões superiores, acharam ali os discípulos, que eram os discípulos que já tinham sido feitos por Apolo. E disse-lhes: recebestes já o Espírito Santo? Quando crestes, quer dizer, já criam em Jesus, já tinham sido batizados, eles já conheciam do caminho. Fala que Apolo era alguém que convencia. Só que eles disseram: nós ainda nem ouvimos falar no Espírito Santo. Pensa nisso. Eles são servos de Jesus, mas estão alheios a uma parte do Evangelho. Eles não estão desfrutando de algo que está à sua disposição. E aí o que Paulo faz? Próximo. Pegou-los então, em que sois batizados, batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou para arrependimento, dizendo: não credes? Após vir sobre eles Jesus, então, e ouviram falar que foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizaram. Então aqui, você vai ver, eles passando a ter acesso a coisas que eles não tinham no Espírito. O que a gente chega de entendimento nesse lugar? É que nós estamos hoje com a totalidade da Escritura na nossa mão, a totalidade da revelação do que Deus quer mostrar para nós, diante de nós, e a partir daquilo que o Senhor já nos comunicou até aqui, nós precisamos de desfrutar de forma plena de tudo, do Pai, do Filho e também do Espírito. Talvez muito do que as pessoas sofrem de ansiedade é justamente por não estar preenchido de forma plena do Espírito Santo. Pessoas que foram batizadas, pessoas que creem em Jesus, mas que não estão cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão na igreja, mas que não, aqui falam em línguas, profetizam, foram cheios do Espírito Santo. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo, sim. Eu creio em Cristo, Ele mora em mim. Mas por que esses aqui? Me pensa comigo. Aqui tem discípulos de Jesus, batizados, que Paulo pergunta para eles: uai, mas vocês receberam o Espírito Santo? Não, nós não estamos.
impôs as mãos. Peraí, eles tinham ou não tinham o Espírito Santo? Vocês já eram salvos? Eles já eram discípulos? E eu tenho? Então, queridos, eu tenho que buscar a forma plena. Fechando aqui, o que estamos falando, Efésios diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é que nós precisamos nesses dias? Desfrutar mais do Espírito Santo. Eu falei aqui no começo do ano, que esse ano é o ano de 2025, 2025 somado dá 9, que aponta para quê? Plenitude do Espírito Santo. E que esse ano seria o ano da plenitude do Espírito Santo. Você não pode fechar um ano de 2025 sem ser batizado no Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo, sem falar em línguas estranhas, sem profetizar, porque da mesma forma que tem gente profetizando de forma falsa, Deus quer te levantar para profetizar de forma verdadeira. Deus tem os seus profetas verdadeiros, os seus homens e mulheres fiéis. Então, se tem tanta gente que está vivendo na mentira, como é que Deus quer combater a mentira? Levantando a verdade. E quem é a verdade que Deus quer levantar? Você. É você que Deus quer levantar, encher do Espírito, para manifestar quem Ele é, e para que as pessoas discernam a quem servir, como servir nesses dias. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente orar?